Quando surge, galera, olha só, mais um vídeo aqui para mostrar para você aqui a opinião dos comentaristas sobre esse empate do Palmeiras. Teve um comentarista que falou algo aí sensacional, que a gente tem que ouvir, tá? E o Abel Ferreira deveria ouvir também. Manda esse vídeo para Abel Ferreira aí. Vamos ver o que ele falou. Claro, primeiro eu pedi para você deixar o seu like aí, né? Deixa aquele like, aproveita o embalo aí, você que tá inscrito. Perfeito? Manda o teu like. Se você não tá inscrito, inscreva-se. Escreveu? Pronto. Vamos ver então o que o pessoal da imprensa aí, o pessoal do Mickey Mouse aí falou depois desse empate no Choque Rei. Se a gente olhar bem, esse 0x0 ficou legal para o São Paulo, porque o São Paulo fez um clássico fora de casa, já sem Lucas, sem Oscar, claro que depois eles entraram, mas os jogadores foram poupados, teve o problema com o Ferreirinha que você citou, e a gente olha aqui a tabela de classificação, o São Paulo chegou a 16 pontos, o São Paulo está classificado, isso aí ponto final, porque o Noroeste tem 7, ao terceiro não vai chegar. São Paulo pode ser ultrapassado pelo Novo Horizontino, mas ainda assim são 4 pontos de diferença. Muito possivelmente o São Paulo fecha essa fase como líder do grupo. Ok. Já o Palmeiras está na seguinte situação. Ele continua em terceiro, a Ponte Preta empatou, né, nessa rodada. Ele continua em terceiro, fica a 2 pontos ali da Ponte Preta e agora, né, vai ter que nas 2 próximas partidas vencer, contar com o tropeço da Ponte Preta e tal, para poder... Eu ainda acho que o Palmeiras passa, mas... ele fica numa situação ali que, neste momento, não está classificado para a próxima fase. O São Bernardo já foi, né? Aliás, se classificar em primeiro, o São Bernardo foi a 22 pontos, ganhou do Guarani e já abriu 5 pontos, dificilmente perde a liderança. A briga agora é para ser segundo lugar do grupo. É isso aí, William. Boa noite a você, aos companheiros, a todos e todas que nos assistem. Só um detalhe, o São Bernardo com um empate garante o primeiro lugar do grupo. O Palmeiras, em tese, não depende mais de si, porque esse é um campeonato que você não tira ponto de ninguém. Eu diria até diretamente que o Palmeiras depende do São Paulo, porque o São Paulo joga com Ponte Preta e São Bernardo. Então essa era a diferença do jogo de hoje. Eu concordo quando o Vitor falava que a gente tinha que esperar mais do Palmeiras, porque é o Palmeiras que tinha que se coçar. Não conseguiu. Agora eu acho que tudo começou muito... Eu entendo todos esses argumentos, sabe? Tudo isso explica, mas não justifica. Quem quer ver futebol... Esse clássico já começou frustrado, com um monte de gente boa no banco. Seja pelo motivo que for. O Estevão estava no banco, bom lembrar, né? Acabou entrando. O Maurício se machuca com 3 minutos de jogo, mas tinha o Estevão no banco. O quarteto do São Paulo, a favor do Zubeldia, hoje você pode dizer que ele utilizou os 4. E contra que ele não utilizou o quarteto, né? O Oscar entra ali mais para perto do fim, no lugar do Luciano. O quarteto mesmo, só Luciano e Caleri. E quando você fala dos números, eu estava vendo a tela também, e fiquei pensando aqui, o primeiro de todos esses chutes, a gol, foi do Richard Rios, encaixado pelo Rafael, com 10 minutos do segundo tempo. E ninguém aguenta, né? A gente sabe que é início de temporada, que os times estão se armando, que os estaduais não atraem como atrai o Campeonato Brasileiro e as outras competições, algumas delas já começando, como a Libertadores, a Copa do Brasil, mas eu acho que um mínimo de futebol profissionais têm que apresentar. Eu não sei como vão ser as coletivas dos técnicos hoje. Estou curioso. Eu estou curioso até para saber o que eles vão ter para dizer, porque se eles tiverem o mínimo de autocrítica, eles vão passar por isso. Como esse jogo foi ruim, amarrado. Mas concordo que foi 0x0 para o São Paulo. O São Paulo não precisa. Quem precisa mais, talvez seja o Zubeldia, que está muito cornetado, e eu acho também com um certo exagero para ele, talvez um resultado positivo. Aquela bola do Lucas, acho que agora, né? É essa a bola do Lucas? Segunda do Afonso, nosso acabado de entrar em campo. O chute no gol que o São Paulo deu, o chute no alvo. Nada substitui o talento, né? O cara com 30 segundos em campo, ele fez o que 22 não tinham feito até ali. Segundo o Eduardo Afonso, ele está mais pressionado nas redes sociais do que dentro do CT. O Edu está lá o tempo inteiro, fica com a informação do repórter, apesar de, obviamente, ter gente que não apoia tanto o trabalho do Zubeldia no CT. O Lucas entrou, na hora que o Lucas entra, né, Bertozzi? Ele, inclusive, melhora o São Paulo, e depois aí o Palmeiras tenta muita bola aérea, como a gente está vendo aí nas imagens, né? Muita bola aérea, muita bola levantada na área, entra o Thales também, enfim. Mas nada deu muito certo para o Palmeiras jogando em casa hoje também, Bertozzi. Tudo bem? Tudo bem, William. Boa noite, companheiros. Jean, prazer tê-lo de volta, direto das ruas de Roma, né? Já
E o sorrisão dele em Roma aí é um negócio maravilhoso. Né? Esse homem que normalmente é tão avesso aí a grandes aglomerações de pessoas, dessa vez ele conseguiu aproveitar bem. Mas voltando ao nosso tema aqui... Tava tão bom falar de Roma. O Birner tinha chamado a atenção sobre uma dificuldade do São Paulo em bolas aéreas. E o Palmeiras tentou, ou por limitações para jogar de outro jeito, ou por reconhecer isso, tentou usar muito desse recurso. E acho que não por acaso o primeiro... né, que saiu ali foi a cabeçada do Flaco que passou por cima, e depois teve outra que o Rafael defendeu brilhantemente, mas acho que a gente pode falar que as duas melhores chances do Palmeiras no jogo foram essas duas com o Flaco, né? Uma que passou perto, a outra que o goleiro do São Paulo defendeu. Mas é pouco, considerando que o Palmeiras era o time mais próximo do seu ideal, considerando que o São Paulo também fez uma escolha de um time que está em situação mais confortável na tabela, o Palmeiras poderia ter feito melhor. Não acho a situação desesperadora, porque eu acho que, como disse o professor, o São Paulo, o normal é o São Paulo ganhar da Ponte. São Paulo ganhando da Ponte, o Palmeiras com 2 vitórias está classificado, vai classificar. Embora entenda o ponto de vista que o Birner sempre defende bastante, né, da importância relativa do estadual, começar o ano com um revés no estadual, não ficando entre os 8 melhores... Crise. Concordo. Crise. Então, assim, acho que não é importante ganhar, é bom ganhar, sempre divertido, mas perder então, assim, dá problema. Cabe ao Palmeiras, nesse momento, evitar uma crise. Assim, mal a temporada começou, e por mais longevo que seja o trabalho, por mais segura que seja a posição do Abel, e isso eu não duvido que seja, já vai ter um burburinho. Já tem rolado um burburinho, né? O Palmeiras começou fazendo um mercado animador, mas depois ficou mais tímido, sem conseguir alguns objetivos, tem trabalhado ainda para reforçar o elenco. A contratação ainda não pode entrar em campo. O Paulinho ainda vai demorar um tempinho para jogar. Enfim, a sensação geral do torcedor nesse momento não é de um ultra-otimismo, né? É até de cobrança em algumas situações. E tem sido assim, pelo menos o ambiente nos jogos nesse começo de ano tem sido assim. E acho que uma vitória no Clássico teria ajudado. Não teria melhorado completamente a situação, mas teria ajudado nesse sentido. Então vai ter que continuar olhando para o resultado dos outros. Em relação ao São Paulo, assim, acho que eu não vou ficar falando o óbvio aqui, que o time com o Lucas e o Oscar é coisa de outro outra nível. coisa. Você está falando de 2 jogadores que eles têm, em relação à média de talento dos jogadores que atuam no futebol brasileiro, você tem esses 2 jogadores em campo, quantos jogadores têm capacidade de receber a bola no pé, acelerar, tirar da marcação, sair na cara do gol, como o Lucas fez ali na jogada que o Everton defendeu. Então, se você tem esses jogadores e usa, é claro que você vai ter mais chance de que algo saia bem por ali. Desculpa, Léo, numa situação diferente, porque ela é mais simples de você obter resultados, o Palmeiras tem que olhar agora, porque vão começar, o time vai ganhar, o São Paulo vai ganhar da Ponte, não sei o quê, vai jogar o time principal, não vai. Tá me lembrando um pouco, se fizer isso, vai me lembrar um pouco, a reta final do Campeonato Brasileiro. Quando o Palmeiras precisava ganhar os jogos dele, foi lá, por exemplo, na última rodada, não teria sido campeão se ganhasse, mas perdeu do Fluminense. O Palmeiras precisa ganhar os seus jogos. Por exemplo, um jogo contra o Botafogo, recebe, e joga contra o Mirassol fora. O jogo contra o Mirassol fora não é um jogo, assim, aqueles falam, não, é um jogo muito tranquilo. Não é. Dentro do que os times do interior podem oferecer aqui, um jogo contra a Ponte, um jogo contra o Novo Horizontino, nesse momento, um jogo contra o Mirassol, são jogos um pouco mais complicados. O Palmeiras tem que pensar como ele pode produzir mais, se é que o Palmeiras acha tão relevante o tetracampeonato paulista, inédito na era profissional do futebol. Sei que o Jean gosta, né? Eu já adoro que o título paulista muda as coisas, que ele é importante, que não sei quem chora quando ganha e não sei o quê. Mas se ficar na primeira fase é feio, né? Não dá pra ficar na primeira fase. Não dá. Agora provocado por Victor Birner, eu vou responder. Da vida, né? A pessoa já volta sendo provocada. Eu vou responder. Foi de graça, mas direito de resposta, foi inegável, por exemplo, a importância do último título paulista do São Paulo. Indiscutível. Pra você? Inegável. Pra mim, não. Pra mim e pra 90% dos São Paulinos. Tá bom, você fora. É a sua estatística. Não, mas assim, um monte que não pensa assim. Se você for ver como as crianças vibraram... Não, são crianças.
A criança não conta? Claro que conta. Então, por favor. Claro que conta, mas então, não é assim, referência de discernimento sobre futebol. Mas por favor, assim, eu acho que assim, quem define se título é importante ou não é importante, não é a gente nessa mesa. Quem define se título é importante é o torcedor. E a torcida do São Paulo, depois daquele título estadual, mostrou que o título era relevante. Vou pegar o exemplo da Roma, já que vocês estavam falando de Roma, a Conference League. Todo mundo falava que não valia nada, não valia nada. Terceira divisão da Europa. Terceira divisão da Europa. Hã? Eu não vou entrar nessa discussão clubista. 1 milhão de pessoas nas ruas de Roma. Pô, uma alegria só. Tem importância ou não tem importância? O Mourinho chorando. Tem importância. Então, assim, o que define a importância dos títulos não é a gente sentado nessa mesa. Me parece que naquela ocasião a torcida do São Paulo mostrou o quanto aquele título foi relevante naquele momento. Até acho que hoje não seria a mesma coisa. Depois de ganhar a Copa do Brasil, né? Depois de ganhar a Copa do Brasil, não, é contexto, chama contexto. Importância de título se dá pelo contexto. Contra quem você ganhou, há quanto tempo você não ganhava um título, quanto tempo seus torcedores não vibravam com alguma coisa. Então, assim, tudo isso está englobado no contexto. Você concorda comigo que o jejum acabou na Copa do Brasil? Não, aí... Se tivesse vencido só estadual, tivesse ficado naquilo, estava em jejum ainda, concorda? Não, eu acho de títulos grandes. Você ia ter que colocar o asterisco. Você tem que falar, não ganha um grande título, porque senão o Paulista é um título. Times grandes têm que ganhar grandes campeonatos. Tudo bem, mas você teria que colocar o asterisco. Você não ia falar, o São Paulo está em jejum de títulos e acabou o jejum. Não, tinha ganhado o Paulista, você ia colocar o asterisco. Então, por isso que eu digo que naquele momento, acho sim que este ano, para o Palmeiras conseguir ser o único time que venceria 4 vezes seguidas dos times que existem atualmente. Isso é legal, porque isso é legal. Eu acho que é um ingrediente a mais. É a coisa mais importante. Tem que ser a prioridade. Não salva o ano, mas é isso. Mas Pro momento. Mas então, assim, cada coisa no seu. O Palmeiras é o atual tricampeão paulista. É a única coisa que tá jogando agora, gente. Meu irmão, tá aí então a análise aí do pessoal aí do Mickey Mouse, mas eu te falo um negócio, hein? Vitor Birner matou a pau aí, hein? Falou tudo. Ele disse o seguinte: ano passado no Brasileirão, o Palmeiras tava naquela. Será que o São Paulo vai entregar pro Botafogo ou não vai? Será que vai dificultar pro Botafogo? Será que vai jogar a Vera? Só que o Palmeiras perdeu pro Fluminense naquela rodada. Que o Palmeiras precisaria ganhar para aí o São Paulo ganhar do Botafogo e o Palmeiras ser campeão. E o São Paulo dificultou a vida do Botafogo, hein? O São Paulo dificultou a vida do Botafogo ali, meu irmão. Chegou a empatar jogo e tudo, né? Mas o Palmeiras não fez a sua parte. É agora o caso. Vai ter São Paulo e Ponte Preta, vai ter depois aí o São Bernardo também contra o São Paulo. E o Palmeiras vai enfrentar aí 2 jogos bravos, Botafogo e Mirassol. O Botafogo empatou com a Ponte Preta, que vinha ganhando todo mundo. Do Botafogo ela não ganhou. E o Mirassol é jogo lá. Tudo pode acontecer também, né? Mais um jogo difícil. Então, o negócio é o Palmeiras ganhar seus jogos. E depois ver o que acontece. Ver o que acontece para lá. Pelo menos ele vai dizer, nós ganhamos aí na hora do... Acordamos, o clássico acordou a gente, ganhamos nossos jogos. E aí, pagamos pelos nossos fracassos anteriores. Mas, pelo menos a gente acordou, já acordou. Mas se não puder falar nem isso depois de uma hipotética não classificação, vai ser vexatório. Vexatório. Tá? Você concorda ou não? Deixa aí o seu comentário. Se inscreva no canal. Se inscreve aí. Clica no vídeo aqui, Esse vídeo aqui também tem uma análise muito interessante aí do pessoal lá da Plim Plim, né? Análise muito intrigante aí. Assista aí. Avante palestra.